noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus acrescente as bênçãos ao nosso coração, possamos ser abençoados nesta noite por meio da palavra de Deus, não é? Vocês vieram aqui para ser abençoados? A bênção está na palavra. Quando você recebe a palavra, você recebe a bênção. Então, é por isso que estamos aqui nesta hora, né? E daí nós vamos ler São Mateus 24, onde Jesus nos tem falado. Mateus 24, 15. Você abre sua Bíblia. São Mateus, no capítulo 24, versículo 15, a palavra de Deus falando aqui sobre a continuação, sermão sobre a continuação, a grande tribulação. São Mateus 24, 15. Vamos ler. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que tiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que tiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserdes, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. De nós poder vir aqui para te adorar através do hino, orar, colocar as nossas necessidades na presença do Senhor. Porque assim preciso de uma Espírito Santo para falar agora nesse momento aos teus filhos com um propósito. É ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos abençoe durante esse momento que estaremos meditando na Tua Palavra, que o Senhor tome o controle de tudo. Meu Deus, aquilo que o Senhor quer dizer, fala para nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos.
Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem se assentarem. Aqui é uma advertência de Jesus, quando ele pregou sobre o sermão, sobre quando continua a grande tribulação. Eu quero que você observe que ele falou que nunca houve e jamais haverá um tempo como o da tribulação, o sexto selo de Apocalipse 6:12, que João, na sua visão, ele viu aquele grande terremoto que abalou tudo, e as estrelas caíram do céu para a terra, como uma figueira lança de si seus figos verdes. Ali é o sexto selo, chamado de a grande tribulação. Nunca houve, disse o profeta, e jamais haverá um tempo igual. Então aqui Jesus falando, daí ele nos dá uma advertência, que no tempo antecedente, quando antecede a tribulação, vai haver muitos falsos cristos, quer dizer, ungido. Vai haver falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, ia enganar os escolhidos. Então eu quero balizar uma mensagem dizendo: cuidado para você não ser enganado. Cuidado para você não ser enganado. Porque Jesus falou aqui dizendo: então, se alguém vos disser, alguém vai chegar para você e vai dizer assim, eis que o Cristo está aqui ou ali. O que Jesus advertiu? Não deis créditos. Porque a palavra Cristo, no grego, quer dizer ungido, ungido. E Jesus não está dizendo que haverá falsos Jesus, mas falsos Cristo. E se alguém disser o Cristo está aqui ou está ali, não vão dar crédito. Quer dizer, tudo bem. Se ele está aqui ou está ali, tudo bem, deixa que esteja. Não deis créditos, né? Porque surgirão falsos Cristos, quer dizer, falsos ungidos. E falsos profetas, quer dizer, que vão profetizar, vão trazer mensagem, né? Que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Só que não é possível enganar os escolhidos. Porque os escolhidos, ele tem uma visão diferente, uma visão espiritual diferenciada, devido a uma revelação que está sobre a pessoa, que ele sabe onde está o certo e onde sabe onde está o errado. Você viu? Ele tem uma visão escriturística para conhecer o certo e o errado. Ele discerne as coisas pelo Espírito de Deus quando ele ouve. Porque a pessoa tem dois olhos. Você sabia? Você tem duas visões. Uma visão natural para você contemplar uns aos outros, e uma visão espiritual para ver as coisas de Deus também. Então aqui está dizendo, Jesus advertindo no verso 25, eis que eu vou-lo tenho predito, quer dizer, eu tenho falado antes das coisas acontecerem, antes que chegasse esse fulano, esse Cristo, esse ungido, né, esse falso profeta, eu tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam ver.
Isso é a curiosidade dos seres humanos, não é? Se fizeram uma propaganda de alguma coisa, a pessoa fica curioso, ele fica ansioso, ele quer ir lá ver. Mas a advertência de Deus está dizendo assim, ó, não saia ver. Porque você deve saber, nós devemos saber em quem temos crido. Temos que estar certo que Jesus é poderoso, que vai guardar a nossa coroa, isso quer dizer a nossa predestinação, a nossa salvação da agora até o final, para que você não seja enganado. Você vai acompanhando a mensagem. Eis que ele está no interior, não saia. O eis que ele está no interior da casa, não acredite. Não acredite. Às vezes nós criticamos Tomé. Tomé era um incrédulo. Não, senhor, Tomé não era um incrédulo. Ele simplesmente, ele quis estar certo, ele quis ter um testemunho, ele quis ele mesmo ver se era mesmo Jesus que tinha ressuscitado. E quando ele viu Jesus ressuscitado, ele se ajoelhou e disse, Senhor meu e Deus meu. Ainda que ele tomou um xingão de Jesus, dá para se dizer. Jesus disse, porque tu viu, você creu, Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora, ele queria, está certo, ele queria a coisa que ele mesmo tivesse uma experiência de saber que era Jesus era ressuscitado mesmo. E nós também, muitas vezes nós ficamos em cima do muro, sem saber se vamos crer ou não vamos crer. Mas quando a revelação chega e nós vemos a palavra que é Deus, Senhor meu e Deus meu através da palavra, da mensagem. Então aqui Jesus dizendo, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, não dos homens, do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é um profeta e Jesus estava no ministério profético do Filho do Homem. E esse ministério profético que estava em Jesus, ele estava em Paulo e ele veio durante as eras, e está na última era, chamada Era de Laodiceia, na mensagem do último dia, na mensagem revelada. Essa mensagem é o Filho do Homem. Você sabia disso? Leia a mensagem dos ungidos dos últimos dias, e você vai ver como esta mensagem é o Filho do Homem na face da terra hoje de novo. É Deus falando novamente. Jesus falando novamente com cada um de nós. Veja, então você viu o que Jesus disse, quando essa mensagem do reino, que tipo de reino? Do reino celestial, do reino de Deus, será pregada a todas as gente, então virá o fim. Quando Jesus pregou lá, até onde se estendeu aquela mensagem? Que condição Pedro, os apóstolos, tinham de trazer a mensagem até nós? Não tinha condição nenhuma. Nos dias dos apóstolos, mais do que um barco para passar de um lado ao outro do braço do mar, não tinha. Mas, dali à frente, nós vemos que a ciência ia se multiplicar. Ia inventar navios, ia inventar avião, construir avião, carro, vamos dizer, tudo jeito. E chegou até nós. E chegou até os confins da terra, gente. Porque a mensagem, a Bíblia, ela é viva. Ela é viva, ela não é um livro morto, um livro de ética.
A Bíblia é um livro espiritual, que ela é viva e ela mostra a condição do homem e da mulher, como deve se portar, da onde veio, aonde está e para onde está indo. Agora, por isso que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, você aceitou, você não aceitou uma denominação, uma ideia de um homem. Você aceitou a mente de Deus. É isso que Paulo nos ensina. A mente de Deus é a sua palavra, é aquilo, o pensamento de Deus. Você é o pensamento de Deus expressado. É a palavra de Deus. Você é um pensamento de Deus, porque um pensamento, quando é falado, tornado em palavra, então a palavra é um pensamento expressado. Então, o irmão Branham nos ensina na mensagem Perguntas e Respostas, que na medida que nós vamos obedecendo a palavra, nós vamos se tornando ela. Você está vendo? Vamos se tornando a palavra. E quando você se torna a palavra, então você se torna uma parte de Deus. Você vem expressando os pensamentos de Deus. Vocês estão compreendendo? Por isso, que quando uma pessoa, ele não é firme na mensagem, ele não é um pensamento expressado de Deus. Porque Deus não titubia. Deus, ele não pensa uma coisa agora e outra coisa depois. O pensamento de Deus, a palavra de Deus, o que foi falado lá, ela se cumpre para sempre. Quando você é a palavra de Deus, você é permanente. O mensageiro, o irmão William Marion Branham, ele pregou uma mensagem intitulada Revelação de Jesus Cristo. E depois eles imprimiram em um livrinho bem pequenininho assim, a Revelação de Jesus Cristo. Ele disse que os irmãos, as pessoas que vieram de Deus, que estavam no pensamento de Deus, eles estão revelando o que eles eram lá. Você já leu isso? Você veio para revelar o que você estava lá, junto de Deus. Aqueles que estavam junto de Deus, eles, sabe o que eles são? Aqui, eles são o que eram lá. Diz o profeta que é como passar diante de um espelho. Está um caminhando aqui e o outro caminhando lá. As pessoas estão caminhando aqui, mas estão lá na presença de Deus. Aquela mulher que estava na presença de Deus lá, ela está aqui, ela nunca corta seu cabelo, porque ela tinha o cabelo comprido lá. Ela nunca se veste mal, porque ela não estava mal vestida na presença de Deus. Os homens vivem uma vida digna aqui, vocês estão vendo? Porque eles tinham uma vida digna diante de Deus. Então o que acontece? Só mudaram de dimensão e estão caminhando, vamos dizer, apresentando ao mundo o que eles eram lá na presença de Deus. Vocês estão vendo? Aqueles que estavam na presença de Deus, eles não têm altas e baixas. O salmista disse: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não pode ser atingido. Aquelas que estão agarrados em homem, estão sempre caídos, sempre rastejando como lagarto no chão. Mas quando você olha para Deus, você não pode cair, você não pode ser escandalizado na presença de Deus. Eles não têm altas e baixas. Hoje em dia, existe muita desculpa para não vir à igreja. Um bota a culpa no irmão, outro bota a culpa no outro irmão, outro bota a culpa no outro irmão. Mas o que Jesus fez para você? O que Jesus aprontou para você não vir mais na igreja? Eu posso aprontar, outro pode aprontar, outro pode fazer o que for. Mas Jesus nunca fez nada para mim. A não ser me abençoar, a não ser me dar salvação da minha alma, a não ser morrer por mim. E às vezes sempre tem uma pedra de tropeço. Você pode ver que essa pessoa não é firme, ele não é espiritual. Pode falar o que queira.
pode orar até sangrar o joelho, mas ele está agarrado em outra pessoa, e ele não vem na igreja, e Jesus que paga o pato, como o velho ditado aquele, né? Mas o espiritual, ele é espiritual. Amém? Então aqui, ó, se vos disserem que ele está ali, e uma pessoa, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma pessoa que não é espiritual, ele admira tudo. Se um deu um grito bem alto, ou falou em língua e correu em roda, deu uma rolada no chão, ele diz, Deus está aí. Mentira, Deus não está aí nada. Se outro profetizou, Deus está aí. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que não é isso. Admira essa denominação, admira uma religião, admira um religioso. Isso é puro denominacionalismo, não tem nada de cristianismo, gente. Nós temos que ter uma visão espiritual e saber quem é Deus e quem não é Deus. Existe um demônio nesse mundo religioso aí, que estão dizendo, ó, me mostra então. Gente, essa semana aí, eu já conversei com muita gente, o André estava junto, o irmão Lori estava junto esses dias aí, e outros aí, a gente conversando sobre as vestes. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha, dizendo, não, porque um diz que é uma cor, era dos homens, outra cor era das mulheres, os homens usavam uma corda na cintura, e que diabo, né? E a Bíblia diz claramente que cada pessoa deve vestir de acordo com o seu sexo. A mulher se veste como mulher, o homem se veste como homem. Ah, daí teimemos de novo. Não, porque a mulher não pode cortar o cabelo, pode tosquear. Então, pode cortar metade do cabelo, então já é meio comprido. Que diabo de interpretação, né? Se a Bíblia vem dizer que o cabelo é dado em lugar de véu. Já com a noiva sai aí esperando o noivo, ela, corta um pedaço de véu aqui que é muito comprido. Você notou que quanto mais comprido o véu da noiva, mais bonito fica? Arrastando, tem gente que tem que ajudar a levar, porque que tal que ela diz, corta o meu véu aí, tira metade, isso aqui está me atrapalhando. Irmãos, cuidado para não ser enganado. Você está vendo? Cuida para você não ser enganado. Porque no princípio criou Deus todas as coisas. Olha aqui, ó. Criou os céus, a terra e tudo que nele há. Leia Gênesis capítulo 1. Tudo que nele há. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E daqui um pouco, Deus foi criando as coisas, foi vendo que tudo era bom. Leia Gênesis a partir do capítulo 1, você vai ver. Viu que tudo era bom. Deus criou as árvores, Deus criou as relvas, Deus criou tudo que desse semente, e veio outro dia. E daí quando Deus criou todas as coisas, sabe o que ele disse? Ele disse assim, cada coisa produza segundo a sua espécie. Qual a sua espécie? Cada coisa produz de semente segundo a sua espécie. O carrapicho dá segundo a sua espécie. O abrolho dá segundo a sua espécie, lá que é o mesmo, lá, o unha de gato, lá, o urtigão, né, foi indo, a gonchuma, e foi dado cada coisa segundo a sua espécie, as árvores. E tu acha que é só nas árvores? No lado espiritual também é a mesma coisa. A obra que cada um apresenta é segundo a sua espécie. Agora, você viu, amados, que quando Jesus fez ali, ele fez uma separação, Deus fez uma separação entre céus e terra, entre a porção seca e mar. Ele fez uma separação, separou todas as coisas, separou a luz das trevas, separou o dia e a noite, que separou a luz das trevas.
Que comunhão há a luz com as trevas? Quando você viu que a luz e as trevas, elas não ficam juntos no mesmo ambiente? Quando os irmãos entraram, o que ligaram essas luzes? As trevas tiveram que fugir, estão tudo lá fora, estão tudo longe. Por quê? Porque aqui dentro tem luz. Você está vendo? Então elas não têm comunhão. Nós não temos comunhão com o mundo, ou como disse Jesus com Belial, que comunhão há. Por quê? Espécie, se há uma espiritual também. Não sei se vocês estão entendendo. Deus fez a terra, Deus fez o mar. Você está vendo? Estão separados, o mar e a terra. Deus separou. Só que a lua reflete a luz do sol, as estrelas e coisa bordando. Mas cada batalha jamais pelejada. Mombrana disse que aquela luzinha lá, aquela estrelinha que parece estar encostando uma na outra, a distância de uma na outra é mais longe do que ir daqui lá onde ela está. O profeta diz, às vezes as pessoas estão tão longe de Deus como o norte e o sul e parece que estão abraçados com Deus. Não é aquilo que as pessoas veem em nós, é aquilo que está dentro de nós, nosso coração. Por isso que o profeta pregou aquela mensagem intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo. Aquilo que parece não ser, aquilo que parece estar tão derrotado, aquele que talvez que está unido com Jesus, aquele que parece estar bem próximo de Deus, é aquele que está longe de Deus. Então Deus tem uma união invisível com alguém aqui nesta noite. O Espírito Santo nos une a Deus. Agora, eu não vou dizer, ó, aquela ali está, aquele outro lá está assim, o outro está daquele jeito. Quem vai dizer é aquilo que você é com Deus. Porque aquilo que é aparente, o que a Bíblia diz? Aquilo que é aparente muitas vezes não permanece, mas aquilo que não se vê, aquilo que permanece. Aquilo que está dentro da irmã, aquela ligação direta com Deus ali, lutando, batalhando, né? É ali. Então, Deus, Ele tem uma noiva. Deus tem uma noiva. Eu tenho certeza que parte dela está aqui nesta noite. Agora, nós não podemos discriminar quem é e quem não é. Agora, o que mostra o que é e o que não é as obras. É o fruto. Jesus disse, eu não julgo ninguém, mas a palavra é o que julga. É o que vai dizer. Às vezes a gente está lendo a mensagem, lendo a palavra, e a mensagem está na gente, batendo. Ó. Não precisa ninguém chegar e dizer, ó, você fez isso, fez aquilo outro. Leia a Bíblia, leia a mensagem, que ela vai te julgar. E por isso que Paulo disse, você tem que julgar você mesmo, tem que ser o seu próprio juiz. Não é lá no ato da ceia que diz assim? Como você vai ser seu juiz se você não lê a Bíblia, não lê a mensagem, não se adapta com as coisas de Deus, não se interessa por você mesmo? Como você vai ser seu próprio juiz? Mas daí você quer ser juiz dos outros? Não é isso que a Bíblia ensina. Nós devemos julgar a nós mesmos para não ser condenado com o mundo. Gente, se cada um de nós fosse o nosso próprio juiz, a coisa não estaria como está hoje. Será?
Diz a lenda do pavão, que o pavão olhou suas penas, coisa mais linda, ali, olhou o leque lá, coisa mais linda na sua cauda, e olhava, e até seu canto, eu acho lindo, e foi, e se orgulhou, e bateu no peito, se estufou, mas quando ele olhou para os pés dele, aquilo desandou tudo. Achou os pés mais feios que existia no mundo, eram os pés do pavão. E dizem assim, oxalá se o cristão fosse desta forma. Muitas vezes quer estufar o peito, quer dizer eu sou isso, sou aquilo, mas quando olha para dentro de si e diz, meu Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, sou culpado, ele é uma murcha na hora. E isso é que nós devíamos sempre fazer, olhar para dentro de nós, para nós, o que nós fizemos, a maneira que nós agimos, como estamos fazendo, nós não teríamos assim tempo para olhar para os outros, porque não dá tempo. Se você olhar para ti, você não vai ter tempo de olhar para o outro. E é aí que se constrói uma igreja espiritual, é aí que se constrói um homem, uma mulher espiritual. Você está vendo? Então não se engane, cuidado para não ser enganado, porque às vezes nós se enganamos com nós mesmos. Pensamos que somos, mas se nós ir para a realidade, nós não podemos ser enganados por nós mesmos. Você está vendo? Eu ouvi alguma história lá dizendo que tem gente que mente tão parecido que ele passa a crer na sua própria mentira. Ele passa a crer na sua própria mentira. Nosso pastor Zé Paulo contava uma história, nosso saudoso Zé Paulo contava uma história, que alguém lá na beira da praia começou a falar de tal dia eles vão mostrar um peixe que eles pegaram lá, o mais grande que... E contar a história que ia ter uma coisa monstruosa lá mentiu para a pessoa. Mas chegou aquele dia, diz que a quantia de gente que ia para ver, que eles tinham programa, assim, ele tinha mentido que ia acontecer lá, e todo mundo ia. Ele diz, mas sabe o que é verdade? Eu vou lá também ver. Ele acreditou na sua própria mentira, porque os outros estavam sendo iludidos por aquilo que ele mentiu. E não era nada, era uma mentira. Ele também foi lá crendo na sua própria mentira, chegou lá, não aconteceu nada. Hoje nós estamos num tempo muito perigoso, amados. Se é um tempo que existe, que o diabo está mentindo mais do que esse tempo, eu desconheço. Em todo sentido da vida, gente. Você está vendo? Deus disse, haja e ouve, e produza cada um segundo a sua espécie. Agora, nós devemos se identificar com a palavra, ou cada um de nós se identificar com aquilo que somos, ver se é verdadeiro ou não. Às vezes, a pessoa está fazendo coisas erradas, mas ele é um escolhido. Só que o diabo está enganando ele, ela. Então é tempo de nós rever a nossa identidade e ver quem somos, de que família somos. A nossa identidade espiritual, não é aquela que está amarelando de velha lá, que foi feito ali. Não, a nossa identidade espiritual. Você creu numa mensagem, você creu num profeta, você creu no batismo em nome de Jesus Cristo, você creu em toda a palavra, só que agora está meio andando em volta. Mas daí você vai para dentro de você, examine sua fé. Você abraçou tudo o que era correto e só está um pouco fracassado? Renove a sua fé novamente, posicione ela novamente, e você volta à trilha para a perfeição. Vocês estão entendendo, amados? Porque no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de cumprimento das coisas, das profecias.
O que nós lemos ali é uma profecia de Jesus. Ele disse que ia predizer, quer dizer que ele ia falar antes que as coisas acontecessem. E Jesus falou isso antes da primeira era ainda. 20 anos antes da primeira era da igreja, da era de Éfeso. E entrou a primeira era, já nós vemos, e foi vendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sétima era, e as coisas acontecendo, sempre falando, sempre o engano, sempre teve um paralelo com a verdade. Você lê as eras da igreja, você vai saber. Sabe por que eu digo isso? Porque isso aqui vem desde Gênesis, desde Abel e Caim. Um paralelo. Abel, a fé de Abel é a fé de Caim. As obras de Abel e as obras de Caim. Então são dois povos. Jesus falou, o irmão Brana falou que são duas vinhas que cresceram juntos, lado a lado, e tem horas que elas estão entrelaçadas. Vocês estão compreendendo, amados? Quando você lê Apocalipse 6, você vai encontrar aqueles cavalos, você vai encontrar os selos, você vai encontrar aqueles espíritos ali que vinham pervertendo a coisa, a fé dos apóstolos e assim por diante. Na primeira era foi um dito, na segunda era, você sabe o que ela foi? Foi uma doutrina, mas na terceira era, ela foi uma lei, que já matou, que já veio para, aquilo ali veio para matar os cristãos. Então o diabo ele vem devagarinho, ele não chega ali, o que ele fez para Eva? Na mensagem, a semente da serpente, o profeta disse, quando Satanás, a serpente chegou para Eva lá, o Satanás chegou para Eva através da serpente, ele não disse, Eva, eu sou Satanás, eu estou aqui como Satanás. Não, ele veio tentando dar mais conhecimento, dar mais luz, e aproveitou a curiosidade da Eva e causou o que causou hoje, toda a destruição, a morte, a doença, a desavença, as guerras. Estão aí. Então é isso, o diabo ele vem tentando infiltrar nas pessoas mais luz. Só que a revelação é o que vai te mostrar se aquela luz é verdadeira ou não. Tinha lá Nadab e Abiú, que eram dois filhos de Levi, Nadab e Abiú, eles estavam com fogo estranho ali no seu incensário, um fogo estranho. Vocês estão vendo? O incensário era correto. O incensário era aquilo que eles usavam no templo. Mas, porém, o fogo que estava dentro ali era um fogo estranho. E o que aconteceu com aquele fogo estranho? Eles morreram. É lá em Juízes, você vai ver, se não me engano, Juízes 10. Eles morreram, que eles nem conseguiram colocar as mãos sobre eles, tiveram que pegar pela roupa e arrastar lá para fora. Porque eles estavam com fogo estranho, tentando enganar. E hoje eu digo para vocês, a palavra de Deus, a mensagem é correta, é pura, é santa. Porém, a interpretação, a ideia dos homens que está ali, são fogo errado, que está ali, fogo estranho. E acabam morrendo as pessoas. Então é por isso que nós, como os seres espirituais, originais, que estamos aqui nessa dimensão chamada mundo, vivendo na era de Laodiceia, você tem que ter muito cuidado para não ir atrás de um fogo estranho. Você morre junto. Você viu? Quando o povo de Deus andava ali no deserto, Moisés, um profeta santo, um profeta puro, um profeta que Deus levantou a dedo lá no deserto, disse, vem aqui, é você, falou com ele, você vai ser a mão poderosa que vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés agiu de acordo com o que Deus lhes ordenou. Ele não queria, mas Deus deu os sinais. Você tem essa vara aí, esse cajado,
de ovelha. Isso aqui você leva junto. E quando lá te enfrentarem, você joga no chão. Esse é o primeiro sinal. Você joga no chão, e daí é o seguinte, isso aqui vai se tornar em cobra. Uma serpente, você pega ela, vai voltar a ser a vara de novo. Então tá, mas se eles me pedirem segundo os sinais? Então você faz o seguinte, põe tua mão no seio. E depois tu tira a tua mão do seio. Tua mão vai estar leprosa. E daí você mostra para o povo que a tua mão está diferente. Então você põe de novo e tira, tua mão vai ficar boa. Esse é o segundo sinal. E faz isso diante do povo. Mas quando ele chegou lá no Egito, ele encontrou gente fazendo a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Uma coisa parecida. Uma coisa que jogava lá no chão, jogava e pegava, era uma cobra. O outro também fez isso aqui. Mas a diferença estava no ministério de Deus e o ministério do homem. Vocês estão entendendo, amados? Qual é o ministério de Deus? A serpente de Moisés, quando o outro jogou sua serpente, sua vara, o que aconteceu? A serpente de Moisés pegou e engoliu. A partir daí, o que aconteceu? O que prosseguiu daí? 2 ministérios, um dentro do outro. O falso dentro do verdadeiro. Vocês estão entendendo? Um ministério falso dentro do verdadeiro. E o irmão Branham disse que o verdadeiro nunca saiu do falso, mas o falso saiu do verdadeiro. O irmão Branham disse em todo lugar que existia um movimento de Deus, sempre há gêmeo ali. Quem leu já isso? Sempre há gêmeo. Nesse movimento, há movimento. Quando o profeta falou e começou ele começou a orar pelas pessoas, discernir os pensamentos e intenção de coração, revelar às pessoas. O irmão Branham disse que isso aí nunca viu na história do ministério dele, na história da religião, como aquilo produziu mais impostores do que tem produzido. Todo mundo convira já também. Você nota nessas denominações aí. Se o líder lá em cima o que ele os obreiros são também. É ou não? Você viu as igrejas, quando chega a revelação. Aí tem pessoas que vão lá se não tiver revelação, eu não vou lá. Mas que tal que começa a revelar a sua vida e mostrar o que você é mesmo? A revelação deles é que você tem que dar dinheiro. É que você está mal, e você está mal porque você não deu a oferta, você fez isso porque você deixou de fazer isso, fazer aquilo em benefício da obra. Mas e que tal que fosse hoje o profeta voltasse e começasse a mostrar a vida das pessoas, revelar a vida das pessoas, dizer, você é um adúltero, você é uma adúltera, você é isso, você é aquilo, chamar pelo nome. Tu acha que elas iam permanecer em busca de revelação? Não, as pessoas querem que falem bem deles. As pessoas querem que resolvam o problema deles, mas não querem se acertar com Deus. Esse é o problema hoje, gente. As pessoas querem problema solucionado, eles querem se livrar dos problemas, mas não querem pôr a sua vida em ordem com Deus, que é o mais importante. Não foi isso que Jesus fez em São João 6, a partir dos 60, 70, ali o versículo? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Começou a revelar para eles o que era para eles fazer. Eles olharam um para o outro e disseram, não somos canibais. Não é isso que diz ali? São João 6, 70, por ali. Não somos canibais. Quem não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Não sou um vampiro. Jesus estava revelando uma mensagem, estava mostrando uma mensagem de salvação para eles. E quando vocês verem o Filho do Homem subir lá onde primeiro estava, o que vocês vão dizer?
cada mensagem, cada palavra que Jesus ia falando, contrariando os seus pensamentos, eles iam se escandalizando cada vez mais, a ponto de virar as costas e deixar Jesus ir só com os apóstolos, só com os revelados. 70 pastores, diz o profeta, não tinha revelação quem era Jesus. 11 tinha, ficou 12 e um ainda era um diabo, que era Judas Iscariote. Vocês estão compreendendo? Vocês já leram a Bíblia? Vocês que leem a Bíblia, vocês sabem do que eu estou falando. Duro é esse discurso. Não dá para suportar. A mensagem é dura, gente. Mas não é dura contra você, contra nós. Ela é dura contra nossos atos, nossas maneiras. A mensagem é dura contra aquilo que nos prejudica espiritualmente. E quando a pessoa está agarrado nas coisas que precisa arrancar, precisa fazer uma cirurgia, espiritualmente falando, isso dói. Dói para a mulher parar de cortar o cabelo, né? Dói para a mulher parar de se pintar. Como eu sempre digo, tem mulher que não sabe nem ajeitar a cara. Desculpe a minha expressão. Fica com a cara que é um mico, um macaco. Fica tudo desajeitado, são aquelas pestanas, como nós chamamos, e se ajeita. E se você tirar uma foto daquela e botar ao lado de uma mica, fica mais bonita a mica do que ela. Porque a mica é original. E ela é manufaturada. Se ajeita mal. Que Deus tenha misericórdia. Eu não, eu acho bonito. Não, é a espécie dela achar bonito aquilo. É a espécie dele achar bonito daquela maneira. Então, eu vou dizer para vocês que as coisas, elas vão desse jeito. Tem gente, as mulheres hoje em dia, elas estão vivendo ao contrário aquilo que Deus gosta. Irmão Brandes, uma mulher que mostra o joelho, só o joelho, não precisa mostrar outra coisa. Ela já está no juízo. Já está no juízo. Na mensagem, é sua vida digna do Evangelho. Agora, se ela anda mal vestida, anda de uma maneira desordenada diante de Deus, diante do povo, diante dos homens, e daí? Deus tem misericórdia da sua alma através da mensagem. Deus fala através da palavra. Deus não tem outra maneira de falar. Nunca vai esperar o anjo chegar e batendo asa, chegar na tua frente, mulher. Irmã, batendo asa, chegar na tua frente e dizer: não viva desse jeito. Não viva desse jeito que é pecado. Nunca. Deus tem a sua palavra para falar conosco nesta noite aqui, E se ele não falar mais, estamos todos perdidos. É isso que Deus está falando. E é difícil de escutar, né? É difícil de ouvir. Dói por dentro, revolta. As pessoas dizem: não, mas não é assim não. Se você acha que não é assim, não é. Mas eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra. Nós cremos na mensagem. Já fica revoltado. Você viu quando alguma coisa bate que você gosta daquilo e diz: você não pode fazer isso? A pessoa fica nervosa, dá uma mordida, uma pedrada, dá um soco ainda. Mas o cristão, a cristã gosta, porque é benefício, é bálsamo para a sua alma. A palavra de Deus, Deus está tendo misericórdia. Você viu quando Jesus falou para o jovem rico, disse: tu para com isso, vai vender os teus bens. O que aconteceu? Que ele ficou revoltado, pesaroso, virou as costas, foi embora. Onde é que ele foi? Foi para o inferno. Ele não quis suportar a palavra de Deus. Ele não quis, ele achou demais aquilo. Vivia a vida toda.
ganhando, empregando, aplicando, e eu tenho tudo isso, agora eu vou ter que vender e dar para os pobres? Não precisava. Se ele fosse humilde, se ele se rendesse, Jesus, então olha, Jesus, eu faço, mestre, porque eu quero a vida eterna. Jesus disse, não precisa, eu só queria provar o teu coração, como é que está. Por que você acha? A Bíblia diz lá em Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Está vendo? Eu fiquei moendo só amor ao dinheiro, mas e amor à saia curta? E amor à calça comprida que pertence ao homem e às mulheres estão usando. Amor ao cortar o cabelo, amor a se pintar, amor a fazer isso, amor a fazer aquilo. Tu acha que é só amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal? Porque quando é transgredido um ponto, todos os outros são prejudicados. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, amados, nós estamos aqui não é para ser Janes e Jambre resistindo a Moisés. Os Janes e Jambre resistiram a Moisés. E eles quiseram fazer como Moisés. Eles quiseram provar que eles também faziam. Mas aquilo não adiantou nada. Quem era Janes e Jambre? Vamos parar um pouquinho? Da onde eles eram? Que nação eles eram? Eles eram egípcios, não era? Os Janes e Jambre eram egípcios. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Eles vieram contra. Agora Datã, Coreia e Abirão, da onde era? Tá? Israelita, hebreu. E agora? Lá, Janes e Jambre, é só dito e é comentado que eles resistiram a Moisés, mas não diz que eles morreram. Agora Datã, Coreia e Abirão e o seu povo, que eram de dentro do arraial, quando eles fizeram o que fizeram, eles morreram tudo. Porque o juízo para eles foi mais rigoroso do que para aqueles adversários lá de fora. Por isso que nós, dentro do arraial, nós nunca deva se levantar contra as coisas de Deus, meu amado. Se humilha. A humildade, ela fala mais alto que qualquer coisa. Deixa Deus lhe dominar. Deixa Deus se render. Se renda para Deus. Deixa Deus te render. Deixa Deus te dominar. Agradeça dizendo, obrigado, Senhor. Quando o Senhor falou, ainda que eu não estou em condição, eu não consigo colocar em prática, mas isso é a verdade, meu Deus. Tem misericórdia de mim. Logo Deus te dá graça para você vencer. Logo Deus te dá força para você cruzar por esse abismo que talvez você esteja passando. Porque o maior inimigo seu é você, eu sou o meu maior inimigo, então eu tenho que vencer a mim mesmo. Então, amados, nós precisamos dessa operação de Deus na nossa vida. Nenhum murmurador, ele tem êxodo espiritual. Nenhum reclamador, nada. Nós precisamos ser humildes. Com isso não estou dizendo que você não pode dizer assim que o errado é errado e o certo é certo. Não. O que eu estou falando é de murmurações. Murmurações. Se você vê que uma coisa está errada, qual é o conselho de Deus? Se eu vejo a irmã errada, vejo o irmão errado, você vê um erro aqui, um erro ali, qual é a recomendação? Quem sabe? Orar pelo irmão. Não sair queimando ele. Disse o profeta de Deus, e eu creio nisso. Se você quer matar uma pessoa, não precisa cravar uma faca nas costas dela, não. Matar. Só quebre a influência dela diante de alguém que você já matou, você já é cúmplice de morte. Misericórdia, gente. Já é homicídio. Espiritualmente, estamos falando espiritualmente. Você já é um réu, você já é cúmplice por matar aquela pessoa. O que o irmão Branco fala na mensagem? O respeito, influência.
Lê aquelas 2 mensagens. Você, gente, nós tínhamos que decorar essas 2 mensagens. Vamos se o presidente da República falhasse e caísse, nós ia lá e sartava em cima dele, tirava ele fora? Não é o caso de hoje. Que hoje é uma corrupção. O irmão Breno fazendo uma ilustração. Não, vamos dar mais uma oportunidade. Vamos dar mais uma oportunidade. Se o irmão errou, vamos arrancar fora, vamos pegar e pisar no pescoço e meter num saco de lixo e jogar para lá? Não. Vamos dar mais uma oportunidade para essa irmã. Vamos dar mais uma oportunidade para esse irmão. O filho pródigo teve mais uma oportunidade. E ele se ajeitou, e ele ficou, ele voltou para a casa do pai. O irmão dele quis jogar no lixo, mas o pai dele não. O irmão dele queria bater, queria expulsar de casa, mas o pai não. Isso é uma natureza. Às vezes nós não queremos, mas Deus não é assim. Então cuida para você não ser enganado. E como existe um tipo de influência no tempo que nós estamos vivendo, né? Os comentários. Vou chegar ali com esse irmão, comecemos a conversar, e daqui um pouco o irmão diz: irmão, lembra do fulano? E eu lembro. E daí já entra a conversa. Pois é, né? E olha, aquilo lá nem devia ser um crime. Aquilo lá não devia me tomar assim. E nós ficamos comentando da vida daquele irmão, massacrando. Quando nós devíamos chegar, olha, irmão, vem aqui, vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus repreender aquele demônio e ajudar nosso irmão. Daqui um dia nós ter abraçado, nós estar na fila da ceia, nós estar lá lavando o pé um do outro. Mas viu o que aquele irmão me fez? Que lá eu sem vergonha, isso e aquilo outro. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. O melhor para matar espírito, você sabe o que é? Se o irmão te ofendeu, você procura ele: irmão, vem cá, eu vou lavar os pés contigo hoje. Na ceia, é hoje que eu vou lavar os pés junto com aquele irmão para matar aquele demônio, expulsar aquele demônio entre nós. Porque tem um demônio que quer colocar um contra o outro. Vem cá, irmão. Fico cuidando. O irmão vem, quer comer. Vamos fazer lavar a pé nós dois hoje. O diabo vira as costas e vai como um cachorro apedrejado. É isso que nós devemos fazer para quebrar esses espíritos de demônio. Se a igreja toda se unisse e agisse desta forma, eu vou dizer uma coisa: nós éramos gigantes espirituais. Um abraço. Irmão, você é um cristão. Irmão, você é um filho de Deus. Você é parte de mim, irmão. Mas o diabo vem sempre, luta para enganar, sempre luta para levar pelo outro lado, distanciar um do outro. Vocês estão compreendendo, amados? Nunca fique atrás de propaganda enganosa. Nunca fique atrás de propaganda enganosa. Fica aí, ó, se alguém vem te falar, porque é muito fácil da gente, nós somos rápidos em certas coisas, né? Alguém chega e fala uma coisa, a gente já se agita, já fica ali, mas será que é verdade? Então, já mete uma gasolina no fogo, né? O irmão Brando disse que nós somos bombeiro. Você é bombeiro. Fogo está, vamos apagar. O seu para-brisa. Vem uma tempestade lá, mas tem um para-brisa aqui, não atinge quem está atrás. Você é um para-choque. Bate o para-choque lá e tranca, você não se baixa. Você é um boi de guia. Você é o que vai na frente, é responsável por que vem atrás de você. Você está vendo? Você é a boia da caixa d'água. Quando quer derramar, trancou. Olha, gente, se você soubesse o que você é, se tivesse a revelação do que você é, as coisas seriam melhor na tua casa, entre teus filhos, na igreja, na sociedade, lá no trabalho, aonde você habita, onde você põe seus pés, as coisas seriam totalmente diferentes do que está. Seu frenteiro, cada um de nós somos isso.
Amém? Porque o diabo é tão astuto. 75 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o profeta disse que o diabo, ou ele te empurra para um lado, ou te puxa para o outro. Ele nunca deixa você no centro. Leia aquilo lá. 75, Perfeita Força por Perfeita Debilidade. O diabo te tira. Ou ele te empurra ou te puxa. Ou ele te emociona ou te humilha. Você está vendo? E nós nunca devemos perder o equilíbrio, se emocionar, porque todos aqueles que fácil se emociona, fácil ele se irrita, porque é o estado emocional dele, e ele é desequilibrado. Oh, você está cantar um hino ali já chora. Vê uma palavra bonita, já derrama lágrimas, isso aí, glória a Deus, aleluia. Mas também se tu der um tapinha na cabeça dele, ele já está do teu lado aí, querendo brigar contigo. Já está te xingando, já está te humilhando. O cristão é equilibrado. Você está vendo? O cristão é equilibrado. Ele sabe do que se trata. Ele sabe como fazer as coisas. O irmão Brana diz na mensagem que ele foi caçar com um índio. E ele enxergava os animais lá e saía correndo, corria para aqui. O índio disse: para. Você vai espantar todos os bichos. Daí um tenteando ali. Daí um pouco o irmão Brana saiu na corrida: para, homem. Você vai estragar, vai espantar todos os animais, não vamos matar nada. O irmão Brana diz: mas eu sou caçador, me criei caçador. Para aí, rapaz, você não sabe nada. Você é caçador, mas não sabe nada. A gente tem que dar um passo e olhar 9 vezes em volta. A gente tem que ser prudentes. Não dá para sair correndo, não dá para sair agitado desse jeito. E o profeta disse: quando eu comecei a fazer dessa forma, foi o tempo que eu matei mais animais nas minhas caçadas. Não era sair correndo atrás. Assim somos nós. Você tem que dar um passo, olhar 9 vezes em volta. Quer dizer, pensar, né? Se não é olhar. Pensar, e com calma, e as coisas elas se ajeitam, e Deus irá entrar em cena, e Deus irá abençoar. Então, às vezes nós nos tornamos fanático, ou se tornamos liberal. Nós não podemos ser fanático, e nem liberal. Nós temos um centro, que é a palavra, que a palavra nos ensina como devemos fazer a coisa correta. Tem um fanático que não pode ver nada. Ele se escandaliza com qualquer coisa. Tem um liberal também: não, isso aí deixa que vá tudo água abaixo. Não é assim também. As coisas, ela tem um centro para trabalhar. Você está vendo? Para você agir. E quando você age da maneira correta, você terá um resultado correto das coisas. Vocês estão entendendo, amados? Então, quando a pessoa que é muito emocional, você pode ver que quando ela é emocional, ela acaba fazendo uma decisão errada também, ou uma decisão precipitada. Até para nós aceitar essa mensagem aqui, nós não devemos ir por emoção. Nós devemos ver, quando você aceitou essa mensagem, você deve ver se é verdade ou não é verdade. Tem que ser uma decisão por você. Nós temos, para aceitar Jesus, tem que ser uma decisão do coração. Quando a decisão é do coração, da alma, a pessoa permanece. Quando é uma decisão emocional, a pessoa não permanece. Agora, essa semana, ontem, eu fui a Aratiba. Nós temos um casal de irmão ali que aceitaram a mensagem. Eles eram ouvinte do nosso programa aqui na Rádio Difusão. Todo o tempo. Eles tinham aceitado. Mas depois nós paramos aqui, eles perderam o contato conosco. E daí passaram a ouvir em Chapecó. Na rádio, o programa A Voz do Pastor. E agora decidiram, mas já faz anos, isso aqui eu vou falar para vocês, já faz anos. E ontem, eu fui lá, o pastor lá de Chapecó me passou o endereço deles, eu fui lá visitar, achei eles.
Eu queria que você visse, gente, parece uns crentes antigos da mensagem, e na verdade são antigos, porque faz anos que eles ouvem. Quando a gente fala uma coisa, já estão ali mastigando. Puxa outra, já estão ali mastigando. Então, isso é bom para aquele que aceita ter uma experiência própria do que é a palavra, do que é a mensagem. Depois ele vem, não tem dúvida de nada, ele se firma, ele vem uma pessoa firme. Estão compreendendo? Ele não é enganado. Então eu quero dizer para vocês que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe a nós ter a nossa posição correta diante de Deus e saber em quem temos crido, estando certo que Ele é poderoso para guardar a nossa coroa, que essa caminhada, essa vida dia a dia, dia após outro, né? Até o final, até o último suspiro da nossa vida, até a último boa tarde, último boa noite, último suspiro na face da terra. E que Deus nos ajude a ser enquadrado em Efésios 2, 22. E vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai Celestial, eu não estou falando, ou não falei para qualquer pessoa, não. Eu falei para teus filhos. Aqui está, meu Deus, a vida do Senhor. Nesta noite, por aqueles que o Senhor derramou seu sangue, por aquele que o Senhor deu a vida lá na cruz do Calvário para salvar. E nesta noite aqui estamos com uma joia mais preciosa que o Senhor tem na face da terra, que o Senhor não daria 10 mundos cheios de prata e ouro pelo irmão, pela uma irmã que convive aqui nesta noite, por uma pessoa só. Oh Deus, quanto mais todos nós que estamos reunidos aqui. Permita nós sair daqui mais espirituais nesta noite do que nós chegamos aqui, Pai. Por ter ouvido isso que ouvimos, que isso aqui não vem de mente humana, mas ela vem da Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, ajuda esta igreja, ajuda esses irmãos que vêm aqui, Senhor, que nenhum vem aqui para perder o tempo, mas que viemos aqui, meu Deus, para se preparar na Tua presença, para o arrebatamento, se preparar para a hora, Senhor, que o Senhor vier ao nosso encontro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toma o controle de tudo, Senhor. Neste momento, entregamos a Ti, Senhor, para a glória do Teu santo e precioso nome. Jesus, abençoa esta igreja, abençoa esses irmãos, abençoa essas irmãs, essas crianças, esses jovens, cada um, Senhor, que vem aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. E nesta noite entregamos nas Tuas mãos e ficamos gratos pelo Senhor ter cuidado de nós. O Senhor tem sido preocupado conosco, Senhor. E nesta noite nós entregamos a Ti, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Irmão Augusto Moraes, ele está assistindo o culto através da internet e pediu oração por seus negócios. O que nós ouvimos hoje é muito maravilhoso. Amém? Paulo disse: desperta tu que dorme entre os mortos. Às vezes nós estamos meio dormindo, a mensagem vem e nos acorda. Eu creio que essa noite nos acordou, né? Nos desperta, né? O que está morto, ele perde a sensibilidade, não adianta, né? Pode fazer o que fizer. Mas aquele que às vezes está dormindo um pouquinho, qualquer beliscão ele já se acorda, né? Eu fui beliscado pela mensagem de Deus essa noite e eu sou agradecido quanto Deus nos ajuda, né? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tudo aquilo que ouvimos. Sela isso em nossos corações
E que não sejamos ouvintes esquecidos, Pai, mas que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos dê força, Pai, para nós colocarmos em prática aquilo que ouvimos, Pai. Sabemos que essa mensagem da hora, ela é um alimento, Pai, para as nossas almas. Ela é o que nos sustenta, Pai, não é essas coisinhas que se ouvem ali fora no mundo, Pai, mas é uma mensagem sólida, é isso que nós ouvimos nessa noite. Portanto, nós somos muito agradecidos pelo Senhor falar conosco. E agora, Pai, abençoa cada um em nome de Jesus Cristo, inclusive esse irmão, Pai, que pediu oração. O Senhor toma o controle dos seus negócios e ajuda, dirige ele em tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos, e agora nos leva para os nossos lares, guardados e protegidos debaixo do teu sangue. E se houver um dia de amanhã, que possamos voltar mais uma vez aqui para te engrandecer, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Até amanhã às 18 horas, se assim Deus nos permitir.